paz do Mestre Jesus possa estar com todos neste momento. Eu espero que estejam todos bem. Hoje iremos falar de uma das lições que estão no livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro tem a psicografia do nosso querido Chico Xavier e o espírito é o Emmanuel. A lição de hoje é a lição 46. Quem és? Tem uma citação de Tiago, no capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas ao trem? E aí, Emmanuel discorre essa lição para nós da seguinte maneira: deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando, assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou eu? Estarei de fato em condições de julgar alguém? E assim, Emmanuel termina a sua explicação sobre essas palavras de Tiago. Bom, eu vou começar aqui justamente pelo finalzinho, onde ele deixa ali 3 perguntas para nós. E uma dessas perguntas é justamente quem sou? Emmanuel está fazendo um convite nessa lição para que nós possamos, primeiramente, nos conhecermos. A gente só consegue olhar o outro quando nós nos conhecemos. Dar opinião sobre o outro quando a gente tem ali algo a dizer que seja para acrescentar. Se não nos conhecemos, as coisas ficam superficiais. Então, Emmanuel faz aqui esse convite. Aí ele diz aqui o seguinte: será que este assunto me interessa? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Então, vejamos. A gente teve a participação na vida terrena de um grande irmão que foi Jesus. E Jesus teve a sua participação aqui para nos ensinar a como nos comportar, a como ver o nosso irmão e a nós mesmos de uma forma diferente. Quando Jesus foi interrogado
e apresentaram ele a mulher adúltera, a pecadora, fizeram uma pergunta para ele. E ele nos deixou ali uma grande lição. Porque ele fez, naquele momento, aqueles que estavam acusando aquela mulher, que pudessem olhar para eles mesmos. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, uma reflexão para que todos os momentos, quando a gente olhar o outro e vier aquele ímpeto de julgar e de condenar o ato do outro, que a gente possa olhar um pouquinho para nós. É claro que as ações do outro, o comportamento do outro, quando vistos com os bons olhos, isso é bom para que possamos analisar o que a gente não gostaria de fazer, o que a gente gostaria de não ser. Talvez essa seja a proposta da gente estar olhando essas questões do outro, as ações do outro. Mas não que a gente possa estar ali julgando. Porque, como disse ali, só tem um que pode julgar, que é Deus. Esse talvez venha trazer... Esse com certeza vem trazer uma justiça que não é falha. Porque a nossa, infelizmente ainda, cada consciência ainda ditam a justiça e com certeza as nossas convicções ainda estão um pouquinho errôneas. Então, esse convite é para que a gente aperceba ali quais são os momentos que, porventura, a gente, no ímpeto de fazer talvez uma justiça, ou da gente se colocar em algum assunto, ou de condenar alguns fatos, a gente não procura primeiro averiguar quais são as situações que tal indivíduo levou aquilo. E o interessante é que a gente procure. O ato do indivíduo é para que a gente possa analisar, né? Que a gente possa ver o que é bom, o que não é bom para a sociedade, para nós, para a humanidade. Mas o indivíduo que praticou aquela atitude, esse deve ser olhado por nós como um irmão necessitado, aquele que precisa ser auxiliado. Porque as leis são leis espirituais. As leis humanas, aqui elas vão tentar corrigir da melhor maneira possível. Mas as leis espirituais, essas sim são corrigidas primeiramente por Deus e, logicamente, a cada um segundo as suas obras. Então, talvez um convite do Emmanuel é que possamos refletir quais são as nossas condutas. Que eu possa olhar para o outro e antes de eu apontar o erro do outro, que eu tire essa trave que me impede de olhar a mim mesmo. Esse é o convite dessa noite. Quem és? Como julgar o outro se eu não me conheço? Como apontar os defeitos do outro se eu mesmo tenho os meus próprios defeitos? Quando a gente vê algo errado e a gente fica muitas das vezes indignado com a situação que está acontecendo no mundo, essa indignação, ela é uma lição para nós. É isso que eu não quero. Então, da próxima vez, se eu não quero isso, eu não vou fazer aquilo. Vamos mudar, vamos tentar mudar. E a mudança, como diz lá o ditado, começa sempre para o mundo. Se eu quero ver o mundo melhor, se eu quero ver o mundo mudar, que essa mudança comece comigo. Então, queridos, vamos olhar um pouquinho para nós com carinho, com cuidado. E, logicamente, quando a gente cuida de nós, a gente consegue cuidar do outro melhor. Essa é a reflexão do dia de hoje. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu afeto para todos e vibro para que todos estejam bem em seus lares, com saúde e com muita paz. Que assim seja, graças a Deus.